Com a alta da Selic, a renda fixa se tornou muito atrativa, né? É dinheiro de baixo risco disponível no mercado. E baixo risco não significa sem risco, ou seja, o seu investimento em renda fixa tem risco. Primeiro risco, tá? É o risco de mercado mesmo, né? É o risco de você investir em uma instituição financeira que não tenha garantia nenhuma ali, ou que tenha uma garantia e você esteja acima do limite e você acaba perdendo dinheiro. Ariane, mas é possível eu perder o dinheiro na renda fixa assim todo? Sim. Muitas pessoas têm investido em fintechs, né? As fintechs são as startups de tecnologia e finanças que você não tem ali dentro daqueles investimentos que eles oferecem, aquela conta de pagamento, né? Não tem uma segurança. Não tem segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que outros investimentos têm. Você não sabe efetivamente como aquele dinheiro está sendo administrado. Então ele lhe dá, às vezes, uma rentabilidade muito atrativa, porque o risco daquele investimento, ele é elevado. Então, quando você vê assim, eu estou oferecendo 150% do CDI, com a taxa de juros alta atualmente, esse é um dinheiro que ele está ali, esse pagamento pelo seu dinheiro, ele está muito acima do valor de mercado, está muito acima do que normalmente você encontra. Então, isso por trás significa que há um risco mais elevado. Ariane, mas não vai quebrar, né? Não vai, a instituição financeira simplesmente não vai quebrar. Não sei. Quem garante? Você tem certeza? Você efetivamente acompanha os resultados daquela empresa, daquela instituição financeira? Você acha que existe zero risco mesmo naquela instituição? Né? Não vale a pena você ficar atento. Não estou dizendo que você não pode de jeito nenhum investir. Você aceita do risco, você pode investir. Você tem que ter consciência disso. Para reduzir o seu risco, acompanhe bem de perto essa instituição financeira. Então, esse é o primeiro risco que você vai ter dentro da renda fixa. O outro risco, que é um risco mais comum, né, o risco da operação em si, até mesmo investimentos de renda fixa que possuem ali o Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, que cobre as perdas em até R$1 milhão por CPF no prazo de 4 anos, ou seja, tem uma média de 250 mil por ano, mas você pode usar 1 milhão em um ano só e passar 3 anos sem garantia nenhuma. Você tem esse risco de, por exemplo, a instituição financeira também quebrar, mesmo sendo uma instituição sólida de muitos anos no mercado, pode acontecer, tá? E você pensa assim, não, mas eu estou investindo na corretora, a corretora não tem esse risco. A corretora, ela é vitrine, tá? Ela vai te oferecer um investimento de uma outra instituição financeira. Então, você tem que avaliar esta outra instituição financeira que você está escolhendo ali colocar o seu dinheiro. Então, você vai olhar esse risco dessa instituição financeira que pode falir, mas está investido ali, eu estou investindo dentro do limite do FGC, não tem o risco de perder. Acontece que, digamos que haja uma quebra generalizada, pouco provável, mas o FGC não tenha condições de pagar todo mundo no momento em que se queira, né? Você às vezes precisa esperar um período muito longo para receber o seu dinheiro. Então, né? Você tem ali o risco de ficar, não necessariamente sem o seu dinheiro, mas de demorar a receber. E esse tempo que você vai ter ali vago, sem receber, você não vai ter rentabilidade nenhuma, porque o FGC não garante rentabilidade, ele te garante o valor no momento em que a instituição quebra. Então você tem ali esse risco, né? Então vai ser o segundo risco. Que outro risco, né? Você tem o risco de determinado
determinada rentabilidade não alcançar as suas expectativas. Dentro da renda fixa, você tem formas diferentes de rentabilizar aquele investimento. Você tem os investimentos de renda fixa pré-fixados e os pós-fixados. O pré-fixado, o nome já diz que é aquele que você sabe exatamente quanto vai receber. Então, o risco da rentabilidade não ser o esperado é zero, vai ser aquele valor mesmo. Mas nos investimentos pós-fixados, há uma variação de acordo com a taxa que aquele investimento está indexado. Então você tem um risco, não necessariamente na operação, mas você tem um risco de rentabilidade. Como é esse risco de rentabilidade? Vamos lá. Você tem ali um investimento indexado ao IPCA. Normalmente IPCA mais uma rentabilidade fixa, porque o IPCA ele tem variações muito diferentes ao longo dos anos. Você não tem nada que regule a inflação, né? O IPCA é a inflação, então você não tem um regulador de inflação. Você tem políticas que são adotadas para tentar administrar altas de inflação, para tentar controlar, mas você não tem uma coisa que regule. Então você tem ali, às vezes, uma inflação negativa. Não é o momento atual, no nosso momento atual, a inflação está alta, bem alta. Investimentos indexados à inflação estão bem atrativos, mas historicamente nós tivemos períodos com deflação, ou seja, em que essa taxa foi negativa. Então você tem que entender que há esse risco, né, dentro do seu investimento da rentabilidade. Outra coisa, Selic. Muita gente aqui que já investe há mais tempo entende bem esse risco de investimentos indexados à Selic ou ao CDI. Sim, essa é uma taxa regulada, mas você não sabe exatamente como ela vai se comportar. No momento ela está alta, ela está maravilhosa e nós temos muitas pessoas investindo, principalmente na renda fixa, por conta dessa alta, né? Mas você tem que ter muita atenção que quando é indexado a isso, cortes, né, na Selic, ela pode vir a acontecer. Quando? Não sei. De que forma? Não sei. Vai cortar tudo de vez? Não. Mas você vai organizando, você vai observando qual é o comportamento do mercado. Então, investir exige que você acompanhe as notícias, você acompanhe as tendências de mercado, para que você saiba que a rentabilidade que você espera, ela pode ser menor ou maior, né? Muita gente que tinha ali, eu, por exemplo, tinha investimentos em renda fixa indexados a CDI, que eu tinha ali a expectativa, reserva de emergência vai estar ali, tá? Num CDB de liquidez diária indexado a CDI. Não tem grandes esperanças de uma rentabilidade gigantesca. E quando eu estava fazendo, a Selic estava em baixa, né? Foi na época de cortes de Selic. Então, estava diminuindo. Eu tinha consciência disso, eu sabia que era uma coisa de mercado. Minha expectativa de rentabilidade era baixa. Hoje ela estava alta, então ela começou a subir, então ela está alta. E aí existe o risco, né, de que em algum momento a Selic ela volte a cair. Ela vai voltar a 2%? Pouco provável. Eu acho muito pouco provável. Economicamente, historicamente, o Brasil não suporta essa taxa de juros muito baixa. A nossa forma de funcionalidade econômica exige uma taxa de juros um pouco mais alta, né, que 2%. Não funciona, não é porque pandemia, ela não funciona. A gente sabe que não funciona. Então, ela vai ser mais alta, mas não vai ser tão alta, porque atualmente também não funciona. A gente já teve historicamente, a gente já viu que taxa de juros elevada no Brasil, ela funciona até determinado momento. Ela precisa voltar a um patamar aceitável. Existem estudos que apontam que seria 8% ao ano, 6,5%. Então tem ali, não é alta como hoje, mas também não é baixa como já esteve. Então você tem ali esse risco, né, de rentabilidade para a sua operação.
Então, quando você vai analisar e escolher qual investimento você vai fazer, mesmo dentro da renda fixa, você tem que ter consciência desses riscos e analisar. E a estratégia que você pode adotar para minimizar esses riscos é justamente fazendo uma carteira de investimentos, que é colocar em mais de um investimento com rentabilidades diferentes, com seguranças diferentes, né? Você tem, por exemplo, dentro do Tesouro Nacional, você não tem segurança do FGC, mas você tem a segurança do Tesouro Nacional. O investimento no Tesouro Direto, você tem a garantia do Tesouro Nacional. Então, você tem diferentes formas de diminuir o risco dos seus investimentos. Você também não precisa ficar 100% na segurança, você pode investir em investimentos que não têm essa segurança, que não tem nenhum tipo de segurança, é um risco um pouco mais elevado. Mesmo dentro da renda fixa, você tem investimentos que não tem garantia nenhuma, né? Você não tem segurança nenhuma. Não significa que você não possa investir. Você analisa, você avalia, né? E assume o risco, porque o risco ele sempre vai existir e só vai mudar, né? Se é muito baixo ou muito alto, só vai mudar ali o patamar em que ele se encontra. Isso não é motivo para você não investir. Apenas você deve adotar estratégias que você consiga ter os melhores resultados, tanto de rentabilidade quanto de segurança. Te vejo no próximo vídeo.